Clarice Lispector. De onde vem esse Lispector? Eu não sei, eu perguntei, é um nome latino, né? E eu perguntei ao meu pai desde quando havia Lispector na Ucrânia. Ele disse que de gerações e gerações anteriores. Eu suponho que o nome foi rolando, perdendo algumas sílabas e se transformando nessa coisa parece uma coisa lis no peito, em latim, flor de lis. Clarice de Berna, 21 de abril de 46. Helena, Fernando, Paulo e Otto. Esta carta em conjunto parece discurso. É que eu desejaria contar a cada um de vocês um pouco da viagem, e acabaria no artifício de não repetir fatos ou palavras. Eu terminarei recebendo de cada um de vocês as primeiras palavras de base, se é que vocês querem responder. Na verdade, eu nem sei direito o que contar. Aquela minha carinha alegre de despedida resolveu-se em lágrimas no avião. Os americanos felizes ficam olhando enquanto a gente não sabe onde botar tanta lágrima e nem tem lenço suficiente. Aliás, Sérgio Millet, falando na insistência de meus gritos, me tirou uma das últimas liberdades. O jeito é olhar Berna da janela e ficar com a boca fechada com força. Berna é linda, calma, vida cara e gente feia. Com a falta de carne, com peixe, queijo, leite, gente neutra, termino eu mesmo comendo o primeiro boi de alma doente que eu encontrar. Falta demônio na cidade. Tudo isso é tolice. Depois que chorei bastante no avião, fiquei cheio de saudade, amizade e amor, esperança e tristeza. Vontade de trabalhar, e o pior era a vontade de dar tudo isso. Agora estou rindo, mas estava séria. Talvez estejam me achando excessiva, não faz mal. Corro risco e até perco. Afinal, o avião ficou tão íntimo que comecei a andar de um lado para o outro, como na tarde em que Helena se vestiu de mocinha francesa e foi visitar a marquesa, a duquesa, seguramente uma princesa. Passei 3 dias em Natal, passei pela ilha de Ascensão, Libéria, Dakar, onde não pude arranjar sua bolsa de estudos, Paulo. Perdoe a pergunta, que irritará você. Está melhor do ouvido? Casablanca. E aí tinham cortado a linha para Roma, então fui simplesmente para o Cairo, onde passei uns 2 dias. Vi as pirâmides, a esfinge. Um mahometano leu minha sorte nas areias do deserto e disse que eu tinha coração puro. Melhores coisas do que as cartas do Paulo, a grafologia de Fernando e as inspirações de Otto. Dei a ele 10 piastras pelo coração puro. Falar em esfinge, em pirâmides, em piastras, tudo isso é de um mau gosto terrível. E quase uma falta de pudor viver no Cairo. O problema é sentir alguma coisa que não esteja prevista num guia. O Cairo tem um ar internacional, explorado e sabidinho. Fui ao cabaré egípcio com o cônsul brasileiro e a senhora. Vi lá a dança do ventre. Quase tenho vergonha de dizer que as pirâmides são assustadoras, principalmente de noite, sem luar. No Cairo, tomei avião para Roma, passando por Atenas, onde almocei. Envergonhada, dei uma rapidíssima volta de jipe perto da Acrópole e vi com certa distância o Panteão. Cheguei a Roma quase dormindo. Aqui em Berna já estou tentando trabalhar. Não quero pensar em saudades, não quero pensar em gritos, nem sequer em Berna eu quero pensar. Otto, você não precisaria puxar angústia. Ela viria sozinha com a primeira moça em Berna. Heleninha, as moças aqui pisam duro na calçada, raras se pintam. Fui lavar o cabelo no cabeleireiro do hotel e a moça, com uma saúde adquirida com anos de neutralidade íntima, tinha tal força que eu saí de lá sem a menor ideia. Quase um daqueles processos de Fernando. O que eu espero é que através dessa carta tão tola, vocês saibam ver amizade e saudade. Rio, 12 de junho de 53. Clarice, não escrevi até hoje por falta absoluta de caráter. Se intenção valesse, você estaria recebendo uma carta minha por dia. Até aqui tenho vivido de intenções, nem todas boas. E com elas é que eu fazia um infernozinho particular. Mas descobri isso em tempo e resolvi recomeçar. Começo por esta carta. Não que me seja difícil escrever para você, pelo contrário. Teríamos muito que conversar. Mas conversar, o difícil é escrever. São 7h27 da noite de uma sexta-feira. Uma noite meio fria. Lá fora estão soltando fogos. Estou num dos quartos da minha casa. Os livros empilhados no chão, móveis um por cima dos outros. É o único lugar da minha casa que eu posso me refugiar. Os outros estão em obras. Estou consertando minha casa para vender. Vou vender minha casa e me mudar daqui. O que você já deve ter ouvido falar de mim por aí é verdade. Estou vivendo sozinho há 2 meses e pretendo continuar, começando de novo. Só que não tenho mais 17 anos, o que afinal não passa de uma constatação meramente literária. Tudo mais são vidas, como dizia um amigo meu que não morreu. Mas posso te assegurar que em Paris não se fala de outra coisa, e já ando meio cansado de viver a minha vida. Quero ver a vida dos outros também. Pensei em fazer uma viagem para descansar um pouco. Paulo e eu quase estouramos por aí. Era um jornal do Texas que convidava 2 jornalistas brasileiros para conhecer os Estados Unidos, com uma bolsa de 4 meses. Eu não posso ir porque já estive lá. Paulo talvez vá. Antecipamos em conversa o prazer que teríamos em fazer uma surpresa para você. Sonhei com você esta noite, mas não nem deveria falar nisto, porque me volta a sensação de culpa por não ter escrito há mais tempo. Mas um dia eu acabaria escrevendo e você sabe, não sei se deveria ser mesmo hoje.
pois esta carta deveria, antes de tudo, ser noticiosa, e ando meio sem notícias das coisas. Aqui no Brasil, propriamente dito, não há nada de novo. Briga jornalista de Carlos Lacerda com Samuel Weiner sobre o chamado escândalo da última hora. Acabo de ter uma ideia brilhante. Passarei a mandar para você uns recortes de jornais daqui. Isso me dispensa ser noticioso. E você já viu? Gide aconselhou que a gente começasse a escrever uma frase sem saber como iria acabá-la, para a maior vivacidade do estilo. Fui seguir o conselho e hoje em dia, sempre que começo uma frase, acabo não sabendo mesmo como deve ser terminada. Sinto muito com isso, que já se foi a metade do meu estilo, ou melhor, da minha capacidade de escrever. Resta a outra metade, a do começo das frases, que é uma espécie de raiz do que a gente quer dizer, uma espécie de toco da expressão, se assim posso me exprimir. E o que mais? Estou no início de uma correspondência, moça. Pensei em reler agora as suas 2 cartas para respondê-las, mas não quero ver a data e nem saber quanto tempo passei sem lhe escrever. Sei que vocês foram embora no dia 3 de setembro, porque tem um conto de Papini chamado 3 de setembro, que termina assim. Amanhã, disse eu comigo, é o dia 4 de setembro. Desde então, já se passaram quase 6 anos. E está chegando a época de ver vocês voltarem. A menos que, outro dia que me contaram a história de alguém que pediu para alguém publicar um artigo em algum lugar, e o artigo começava, não o bastante, é óbvio hoje. Sem jeito para começar ou acabar as coisas. Mas vale como princípio, está bem? Você agora me responda logo, não vou fazer como certas pessoas que recebem 1, 2 cartas, mais do que isso, comunicação de nascimento, e nem sequer se indignam responder. Depois escrevo mais, contando coisas. Por hora vão só alguns recortes de jornais. Escreva por aqui mesmo. Comendador Martinelli 303, Leblon, pois quando me mudar lhe mando o meu novo endereço. Helena e as crianças estão morando com os pais dela. Para o caso de eu ter sido muito eufemístico ou hermético ao lhe falar que Uma nos coisa, separamos. lis no peito, em latim, flor de lis. Quer dizer, é um nome que quando quando eu escrevi meu primeiro livro, Sérgio Millier, eu era então completamente desconhecida, é claro. O Sérgio Millier diz assim, essa escritora de nome desagradável, certamente um pseudônimo, e não era meu nome mesmo. Você chegou a conhecer o Sérgio Millier pessoalmente? Nunca. Porque eu publiquei meu livro e fui embora do Brasil para viajar, porque eu me casei com um diplomata brasileiro. De modo que eu não conheci as pessoas que escreveram sobre mim, eu não conheci. Clarice, seu pai fazia o que profissionalmente? Interpretação de filmes, coisas assim, quando ele, na verdade,